Fernando, por que o advogado gosta tanto de colocar alguém no pau? Vocês são insaciáveis? Fernando, para vencer uma ação, vale procurar brechas lá atrás? Começando mais um Hora Bolas aqui diretamente do WA Studios da Avenida Paulista. Eu sou o Luciano Varela e junto comigo estão na bancada os meus parceiros Pastor e Babi Muniz. Hoje nós vamos ter um convidado super especial, mas antes eu quero falar com você para saber. Você já está seguindo a gente nas nossas redes sociais? Já está lá no YouTube, no Spotify, no Instagram? Não? Ah, tá perdendo tempo, gente. Vai lá, segue a gente, deixa sua mensagem, deixe seu like para a gente saber o que você quer que a gente traga aqui. Como é que está sendo, se está sendo legal, se não está, aonde a gente está acertando, onde está errando. Nós precisamos de você para melhorar cada vez mais o programa, porque ele é feito para você. E também nós temos que fazer o quê, Babi? Tem que ativar o sininho. Ativar o sininho. Não esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas informações. Não é isso, pastor? Tudo bem? É isso mesmo. E hoje a gente vai falar do assunto talvez mais falado no mundo no momento, né? É, né? Como só se fala nisso, né? Impressionante o quanto esse assunto tomou conta do planeta, né? E o quanto ainda tem curiosidades, dúvidas, medos até de muita gente, né? É um começo muito louco, né? Se você for reparar, o que nós vamos conversar hoje é muito importante para você que está aí, porque é a moda, é o começo de uma evolução, de uma revolução no mercado de uma forma geral. Porque não tem como a gente viver sem. Como a gente que Para os mais temerosos, é o começo do fim do mundo. Vai explodir tudo, vai acabar o mundo, né? E aí, Babi, tudo bem? E aí, Seja tudo bem? bem-vinda! Obrigada, gente. Estou ansiosa para falar com o convidado de hoje, que tem muitas perguntas para ele, viu? Tem? Tem muitas curiosidades. Hoje... E você sabe que, além de tudo, ele ainda corre. Ele corre? Ainda pratica esporte, faz um monte de coisa. E ele tá cheio de coisa para falar pra gente. Advogado, empreendedor. Sim. Vamos falar que O nome dele? Fernando Gomes Xavier. Ó! É o nome dele. Seja muito bem-vindo, Fernando. Prazer. Obrigado, pessoal. Ou doutor Fernando, né? Como Só gente... Fernando. Só Fernando, então tá bom. Muito obrigado pela presença aí. Vamos hoje falar bastante, discutir principalmente na sua especialidade, que é IA. Nós estamos aqui para falar de IA no mundo de empreendedorismo, correto? Perfeito. IA no mundo do empreendedorismo, um foco no mercado jurídico, que é onde eu atuo, mas também dá para falar sobre outras aplicações aí, Boa. No geral. E você, como começou a sua carreira? Sempre quis ser advogado? Sempre pensou nesse lado mais de informática? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, sempre quis ser advogado. Eu sou de Resende, interior do Rio. Meu pai é advogado, minha mãe é advogada, então tive bastante influência da família. Mas quando, ali no final da faculdade, já me via um pouco querendo fazer dentro do mercado jurídico alguma coisa diferente. Aí comecei ali a olhar para a tecnologia, comecei a olhar um estilo meio rebelde, né? O que eu posso fazer de diferente nesse mercado aqui? Parecia um mercado muito tradicional, né? O que dá para fazer muito formal, de diferente, né? Nesse mercado tradicional e formal? Boa. E aí, Babi, alguma pergunta? E qual que é a sua área de atuação? Basicamente, nós atuamos com consultoria para escritórios de advocacia, então a gente presta serviços de definição de estratégia, planejamento estratégico, etc., na parte de gestão e também na parte de tecnologia, desde escolher as melhores ferramentas de tecnologia, nós temos ferramentas desenvolvidas e ajudamos também os escritórios a escolherem outras ferramentas no geral. Então, nós somos o braço direito desse setor, no quesito de consultoria, tecnologia, etc. Nós ajudamos, hoje tem mais de 1,5 milhão, quase 1,5 milhão de advogados no Brasil, né? Então é um mercado bem grande. Você não advoga, você presta serviço para a empresa. Você tem duas empresas, uma de assessoria e outra de... Uma consultoria e uma de IA. Eu sou advogado de formação, mas não advogo. Não, hoje nunca eu sou chegou a empreendedor. exercer? Nunca chegou lá? Não. Aí já está modificando, tá vendo, pastor? Já está fazendo diferente do pai, agora, como ele falou. Agora, tô vendo que a história dele tem um pouco parecido com a minha, porque assim, meu pai, meu avô, todo mundo também era jurista ou diplomatas, todo mundo fez direito, né? E meu pai tinha essa expectativa de mim, falando, não, esse aqui também vai ser um futuro advogado. Então eu cheguei a fazer faculdade de direito e tudo, mas também não segui adiante, assim, né? Tua família ficou frustrada quando você falou, não, pai, eu não quero saber de exercer o direito, eu vou por outro caminho?
Então, empreender? tem uma história que me marcou bastante aí, né? Quando eu estava na faculdade, o meu pai ele tinha um escritório lá em Resende e aí ele resolveu desistir da advocacia do escritório dele para fazer concurso público. Porque, segundo ele, ele não conseguia, ele tinha dificuldade de lidar com essas outras questões além da técnica, né? Ele era muito bom advogado, mas tinha toda essa parte de se relacionar com o cliente, de fazer a gestão, de controlar ali desde a contabilidade, até ele desistiu, largou. Né? E foi um baque, né, para a nossa família, no geral, na parte financeira, etc. Lembro que eu estava entrando na faculdade, aquilo significava, né, o novo contexto dele num concurso público significava ali quase mais da metade do salário dele na mensalidade da faculdade. Então, aquilo me marcou muito. E eu acho que foi a partir dali que eu decidi ajudar a ter como um propósito de vida, passar a ajudar outros advogados para que não aconteça o que aconteceu com meu pai. Então, isso... Mas ele entrou no concurso público? Entrou, tá lá até hoje e super feliz. Depois se encontrou, mas esse começo foi bem desafiador. É sempre complicado, né? Afinal de contas, você mudar, ainda mais dependendo da idade da pessoa hoje, você mudar um pouco o ramo com uma família já acaba abalando um pouco a estrutura, né? Com certeza. E o direito tem uma coisa curiosa, assim, normalmente quando a pessoa ela chega naquela hora de escolher qual curso vai fazer faculdade, muita gente não sabe, não sei ainda muito bem o que eu quero e tal. Vou fazer direito, que serve para muita coisa, né? Existe muito essa mentalidade. Eu mesmo entrei assim na faculdade. Direito, medicina, engenharia, administração. A gente vai no óbvio, né? São ali, não tem certeza do que você quer, vai um desses aqui. Mas o direito ainda, como talvez seja mais fácil entrar que a medicina. E a engenharia, então acaba sendo que a primeira opção, todo mundo que é de humanas, vamos fazer faculdade de direito, né? E de fato ajuda, né? O conhecimento ajuda. Se você for empreender, se você for fazer qualquer coisa, saber de direito vai te ajudar de alguma forma. E com relação à IA, vamos falar sobre IA. Por quê? Hoje em dia, o povo fala que a IA é um mal. É um mal, mas vai ser um mal necessário, que isso vai acabar com o emprego, que IA vai acabar prejudicando muita gente e não acabar trazendo frutos bons. Mas pelo contrário, eu vejo de forma contrária. Eu acho que vai acabar ajudando e muito, né? Eu também acho, né? Eu vejo que a gente vai deixar de fazer algumas atividades que estavam nos sobrecarregando, nos sobrecarregam até hoje, atividades repetitivas, que isso a IA vai fazer muito, já faz muito melhor do que o humano. Lidar com um grande volume de informação, né? A gente também não vai lidar mais com grande volume, isso vai ficar tudo tecnologia, essa parte de processar um grande volume de dados. O negócio é a gente conseguir ser mais estratégico, mais criativo. Né? O ponto é que a IA está evoluindo tão rápido que já se fala, o Elon Musk diz que até o ano que vem a gente já vai ter o que eles chamam de AGI, que é uma inteligência artificial que ela já consegue também ter um nível de um Einstein em termos de inteligência prática. Então, a gente não sabe muito bem aonde isso vai parar, mas só que hoje a criatividade humana ela ainda é um diferencial que a inteligência artificial ela não consegue emular tão bem, né? Vamos ver nos próximos... Não tem como substituir, né? O ser humano não tem como ser substituído, ainda mais dessa forma, né? Quer queira, quer não, IA é importante, é uma coisa legal, mas se não tiver, às vezes vem muito fake news, às vezes ela não sabe entender direito, interpretação, né? Pois eu estava lendo uma matéria hoje muito interessante, que ela diz sobre o mercado de luxo. Né? Ela diz o seguinte, o mercado de luxo, desde 2023, de produtos de luxo, vem caindo. Mas só que, em paralelo, o mercado de serviços de luxo ou serviços para pessoas que têm alto poder aquisitivo vem aumentando. Então, as pessoas elas estão... Porque o que aconteceu? Na verdade, esses bens... Né, um Porsche, um Rolex, eles deixaram de ter a exclusividade que aquilo passava, então deixou de ser luxo para muitas pessoas e algumas experiências que são serviços passaram a ser consideradas mais luxuosas. Então, você vê um Rolex de segunda mão, caiu 30% o preço desde 2023. Mas só que você vai ver hoje em dia uma empregada doméstica, uma babá, você tem salários de R$7 mil, de R$10 mil, às vezes 15, 20 mil reais para babás que têm determinadas formações, etc. O que era, até pouco tempo atrás, 2 salários mínimos, um salário. Então, isso tem havido uma revolução de diversas formas, na forma como a gente interage com a tecnologia, na forma como a gente vive, na forma como a gente usufrui dos bens e das coisas. E prestar serviço é uma coisa do humano, né?
E se os serviços eles estão sendo valorizados, então, em tese, o ser humano vai continuar sendo valorizado. Sim. Agora, para as pessoas que ainda não aderiram, o grande medo da inteligência artificial qual que é? Um dia eu vou perder meu emprego porque eu vou ser substituído por uma máquina. Assim. É o grande medo, o grande temor das pessoas. Então, redatores, ilustradores. Então, a gente tem muito medo de perder o seu emprego, o seu ganha-pão por causa de uma máquina que sai bem mais barato para um empresário. Esse medo tem algum tipo de sentido? Tem sentido. Em muitos casos, você que tem 10 redatores, com uma boa inteligência artificial, você pode passar a ter 2, revisando e trabalhando em conjunto com essa inteligência. Os outros 8, eles podem, de fato, perder ali os seus postos. O ponto é que pouca gente fala, é no tanto de novas oportunidades e novos trabalhos que a gente nem imagina vão surgir a partir disso. Né? Já tem algumas pesquisas que mostram que as crianças, eu tenho um filho de 7 meses, né? O que o meu filho vai fazer quando ele crescer, provavelmente é um trabalho que não existe hoje. Provavelmente ele não vai ser advogado, ele não vai ser médico, ele vai fazer algo que não existe hoje. A grande chance é disso acontecer. Ou seja, são criados novos postos de trabalho também. Perde-se muitos, vão ser criados outros muitos. Moderniza, vamos dizer assim, né? Se atualiza. Não, se altera totalmente mesmo. Você vê, motorista de Uber, até 10 anos atrás, não existia essa função. Sim. Motorista de aplicativo, Era só não táxi, existia. né? Hoje em dia você tem milhões de pessoas com essa ocupação, né? Criador de conteúdo, influencer, etc. O TikTok, ele estava falando, as ferramentas criaram diversas novas funções, diversos novos trabalhos, né? Que hoje em dia as pessoas ganham a vida com isso e vivem muito bem. E entra também num nicho de mercado que muita gente não quer mais, né? Caixa, você vê muita gente sendo substituída por caixa por falta de opção. Eu estava assistindo uma matéria, inclusive esse final de semana, falando sobre a parte de engenheiros. Tá faltando engenheiro no mercado. E não é porque falta engenheiro, os caras não fazem faculdade, eles fazem faculdade. Só que acaba indo para outra profissão, porque aquilo lá não está sendo rentável para ele. E o cara, de alguma forma, tem que suprir isso, né? Sim. Tem medo da IA, de alguma forma? Não sei, eu acho que não. O que eu tenho medo é de olharem o meu histórico do chat GPT. Aí eu tenho medo. Por quê? Conta. Não, ali é um diário, entendeu? Que você pergunta as coisas pro chat, eu acho isso Você muito... dá bom dia, pergunta se está tudo bem. Sim, sabe, a gente tem uma troca muito legal, eu e o chat. E o histórico, ninguém pode ver, sabe? Mas se roubarem o celular, olha os direct, o WhatsApp, mas não mexe no meu chat GPT, pelo amor sério? de Deus. Você mexe em site Hoje em GPT todo dia, dia, assim, qualquer dúvida que eu tenho, eu coloco no chat O GPT. novo Que Google. legal, cara. Tá vendo? É o novo Google. Imagina, a polícia daqui a um tempo vai investigar as pesquisas no ChatGPT de assassinos. Tipo, a pessoa, Mas já como é que eu tem posso isso matar hoje alguém e em não deixar dia, o crime perfeito? nos Estados Unidos. É possível isso acontecer, então? Essas ferramentas do ChatGPT, eles geralmente são treinados para não responder algumas perguntas que levam a isso, né? Mas dá para... Perguntas que no Google a gente acha. Mas deve dar para burlar de alguma forma, né? E conseguir ter essas respostas. Mas, a princípio, essas ferramentas elas são treinadas para não ensinar a praticar o mal. É o que dizem as empresas de tecnologia, pelo menos. Mas será que na tua área, no direito, existe a possibilidade de que assim, uma pessoa vai ser julgada por um juiz, uma inteligência virtual, como juiz, e os advogados também possam estar utilizando durante o julgamento? Não, mas isso aí não existe, né? Isso é verdade. Jurisprudência, por exemplo. Vai ser uma coisa rápida, eu vou chegar lá... Isso já é verdade, tá? Boa parte dos tribunais, principalmente tribunais de segunda instância, tribunais superiores, eles já têm um pré-julgamento, digamos assim, uma minuta vinda de tecnologia, que aí os assessores dos desembargadores, dos ministros revisam aquilo, depois os juízes e ministros, desembargadores olham também e dão seu voto, né? Por vezes, em alguns casos, os próprios assessores, né, dão seguimento ali, mas isso já existe. Também os advogados, por sua vez, usam muito o ChatGPT, essas ferramentas para entrarem com uma ação, e as empresas também estão usando essa tecnologia para se defender. Então, isso já é realidade. Então, a IA já pode condenar uma pessoa? Ela não pode condenar. A gente costuma dizer, né, que a IA é uma ferramenta de suporte à tomada de decisão.
Então, ela vai te ajudar a tomar uma decisão da melhor forma, a entrar com o processo, a decidir, dar uma sentença, etc. Pode ajudar a condenar, mas ainda é o juiz que tem que dar esse carimbo. Mas né? isso não pode deixar a pessoa um pouco mais preguiçosa? Com certeza, com certeza. A gente já tem aí estudos que mostram que o QI vem diminuindo, né? Que a nossa capacidade de memória vem diminuindo, porque, de fato, a gente é muito menos forçado a pensar como era antes. E estudar, né? Exatamente. Não pensou? E no esporte? Será que no esporte assim, tipo, vai chegar o dia que o VAR vai ser inteligência artificial, por exemplo? Então, já é alguma tecnologia semelhante, mas eu gosto muito dessas aplicações no esporte. Eu acho super difícil, por exemplo, escolher tênis para corrida. Você tem milhares de opções. E se eu mandasse a forma do meu pé, se eu pisasse assim num hardware, e aí a IA visse a forma do meu pé, a minha pisada, e para sua pisada, para o seu pé, esse aqui para o seu peso, esses são os melhores tênis para você. Pô, ia ser maravilhoso. E isso não é impossível, né? Não. Aproveitando que a gente está falando de esporte, você pratica esporte? Sim. Você faz corrida, que musculação. mais? Musculação. Corrida 4 vezes, musculação 3 vezes. E você correu recente? A maratona do Rio. Quantos quilômetros foi? 42. Caraca, Cansei. misericórdia. Já cansei. Gente, mas como? Como consegue? Cara, treinando bem. Sem IA. Ou com IA? Sem ar. Sem IA, tá vendo? Sem ar, na raça. Dieta. Você faz alguma preparação? Tem, preparação nutricionista é essencial, né? A ingestão de carboidrato. Eu costumava seguir uma dieta com mais gordura boa do que carboidrato. Então, comia muito azeite, abacate, são alimentos que eu gosto. Quando eu fui para a corrida, mudou, virou a chave. Agora você tem que comer menos gordura e mais carboidrato para você ter energia para a corrida. Então, é toda uma dieta totalmente diferente, de gel, etc. Muito suplemento para conseguir correr. Você tem fisioterapia, porque vai doer um monte de lugar. Você precisa ir lá no osteopata, fisioterapeuta para corrigir, para dar aquela estalada, destravada. Então, banheira de gelo, recovery. É um mundo à parte. Esse negócio de só colocar o tênis e sair para correr, essa mentira aí que vende, quando você vai brincar de 42 quilômetros, não dá para ir na raça assim, só sair com tênis para correr, não. Tá vendo, Babi? Tem muita coisa envolvida aí. Qual que é a sensação física quando você acaba os 42 lá? Cara, acabou a corrida, cruzei a chegada. E agora? E o corpo? Então, como é que fica nessa hora? Lógico, você está um pouco aquecido nos primeiros metros. Tal. Quando acaba, é até mais tranquilo, você tem essa sensação de que você conseguiu e o seu corpo relaxa. O negócio é durante, né? O pessoal fala da barreira, da parede dos 30 quilômetros. Né? Quando você bate 30 quilômetros, o corpo buga e, cara, no meu caso, não foi nem com 30, foi com uns 25. Assim, né? eu fiz uma meia maratona ali em 1h36, falei, não, vou no mesmo pace aqui, vou tentar chegar perto disso. Quebrei no 20 e poucos e depois fui no sacrifício total, né? Erro de principiante. Mas isso foi mais psicológico ou o corpo mesmo? O corpo. O corpo. Tive que contar. O legal é que a maratona tem muita gente assistindo e muita gente te ajudando, né? Muita gente com água e tal. Tinha uma pessoa com um spray de gelol, sei lá, um negócio assim. Se não fosse aquilo, eu não teria continuado. Então, foram algumas pessoas me ajudando ali no caminho para conseguir completar. Agora, uma dúvida. O Brasil, tradicionalmente, é um país que ele não acompanha as evoluções tecnológicas do planeta. Está sempre um passo atrás. A gente costuma demorar para engrenar na tecnologia, E no caso da IA, o Brasil com relação, sei lá, com comparação com outros grandes centros, Estados Unidos, China, por exemplo, em que patamar que a gente está? Ou a gente é só usuário de brincadeira? Assim, como que é o nosso patamar atual? Então, existem alguns níveis, né, pastor? O primeiro nível, né, dos grandes modelos de linguagem, tem o ChatGPT, tem o Gemini, enfim. Nesses grandes modelos de linguagem, a gente tem Estados Unidos e China. Ponto. Europa está muito para trás. Nenhum outro país tem um modelo de linguagem relevante como o ChatGPT, o que foi criado na China, né, o DeepSeek. Esses reinam no mercado, então os outros países eles passam a usar esse modelo como motor
E aí o que muda é o carro que cada um fabrica, mas todos usam uma série de motores. Esses modelos são ali as fábricas de motores, que é o motor da IA, que é o principal. Aí a partir disso você tem diversos casos de uso que a minha empresa, as outras empresas passam utilizando essas ferramentas e esses motores de inteligência artificial. Então, o Brasil, obviamente, está atrás, assim como a Europa está atrás. Então, se a gente for entrar nessa briga de desenvolver o modelo, esquece. Mas só que a gente está sabendo utilizar bem da inteligência artificial por aqui. Então, esse é um ponto que a gente pode ver nessa segunda etapa a também competir bem com... Mas existe a possibilidade de um dia o Brasil ter a sua inteligência artificial criada no Brasil? Sim. Já tem algumas universidades aqui, alguns projetos para criar um próprio modelo de linguagem, né? Algumas universidades capitaneando isso, mas ainda nada muito robusto. E pode ser que esses modelos eles sejam criados também. O que está se tentando eu não vou criar um modelo igual o ChatGPT para te responder tudo. Eu vou criar um modelo para o mercado jurídico, por exemplo, que esse modelo vai ser bom para os advogados usarem. Vou criar um modelo para os médicos. Então, uma coisa que eu precise de um treinamento menor, ou seja, o custo, a energia que eu vou gastar nisso vai ser muito menor, mas ele vai ter uma aplicação ali mais específica para um mercado. Por exemplo, a Babi, ela tem um escritório de advocacia. Você vê que ela é toda intelectual, né? Você olha aí, você vê que é a doutora Babi. Como a sua ferramenta pode ajudar ela? É uma ferramenta que você na prática, molda... né? Na prática, você molda uma ferramenta específica de IA para ela, ou você dá os caminhos para ela ir em cima de uma ferramenta que é sua, ou você pega uma parte da internet? Como que funciona? Os advogados eles atuam de duas formas, Tá. Consultiva e contenciosa. No consultivo, você tem alguma dúvida, assim, poxa, eu contratei aqui um empregado, como é que eu faço se eu for demitir, etc. São dúvidas consultivas, né? Tô terminando uma sociedade aqui, briguei com o meu sócio, como é que eu faço aqui para romper e tal? Essa é a parte consultiva. Não, essa briga não chegamos a um acordo, vamos para o pau, vamos para o contencioso. Aí são processos judiciais, né? Você entra com um processo ou uma arbitragem, né? Que é um outro método de resolução, mas aí você já entra no contencioso, resolução de disputas. Então, dentro do consultivo, essas ferramentas de IA podem te ajudar. A pergunta que você faria para um advogado, você pode usar a IA para fazer uma pesquisa e aí já sair ali de uma base, né, de jurisprudência, de doutrina, etc., que você pode pesquisar. No contencioso, você pode tanto ter a ajuda da inteligência artificial para cadastrar os processos que você toca, quanto para fazer as petições, né, ou contestações, todos os documentos que você precisa fazer naquele processo, você também pode contar com a ajuda da inteligência artificial. Então, é isso. Análise de contratos, análise de processos, toda essa parte burocrática, a IA consegue ajudar muito bem. E diminuir o tempo, né? Isso que é a parte boa, né? Hoje a gente tem alguns números que mostram, né? Você fazer uma petição, uma contestação do zero versus você fazer isso com inteligência artificial. 3 horas versus 15 minutos, 20 minutos. Nossa senhora, é uma economia muito grande. E antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mexe muito com IA. Aqui, nós temos um quadro com a dona Babi, chamado de Frente com Babi. E nossas perguntas são feitas pelo ESN. Você conhece esse sistema, não? Não. Estagiário Sem Noção. Esse nós temos o Estagiário Sem Noção que faz as perguntas. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você topa encarar esse nosso ESN de Frente com Babi? Top. Ó, Babi. Vamos lá. Que Tá vendo? isso, hein? Pega então, leve, no hein, final, Babi? pode ficar tranquilo que no final ela não vai pegar leve. Bom Ela saber. nunca pega leve no final. Tem pergunta para ele, Babi? Tenho. Existe um jeito mais adequado de prospectar clientes? Depende. Se o seu cliente for uma empresa, dificilmente você vai poder usar tráfego, anúncio, etc., para prospectar uma empresa. Né? Uma empresa depende de um relacionamento, você vai precisar fazer reunião. Quanto maior o ticket do que você está vendendo, mais complexa vai ser essa venda, então você vai precisar desenvolver relacionamento se você estiver querendo me vender um negócio de 100 mil reais. Eu não vou chegar para você assinar um cheque de 100 mil reais do nada, né? Num anúncio.
Se você estiver vendendo algo mais barato, você vai poder usar mais tecnologia e prospectar essa pessoa pelas redes sociais e ela comprar o seu produto só numa landing page, num site ou através de um anúncio. Então, depende do que você está vendendo, qual o preço do que você está vendendo, qual o seu tipo de cliente, quem que você quer alcançar. E aí a melhor forma você vai definindo de acordo com isso. Entendi. E algumas das suas ferramentas já são usadas, por exemplo, sei lá, pela OAB? Já são uma coisa assim, tipo... Já tem essa utilização num órgão assim tão grande assim? Em 2022, eu vendi uma empresa que nós assinamos um contrato. Eu fundei essa empresa do zero. Nós assinamos um contrato com a OAB Federal e essa ferramenta ela foi utilizada por mais de 100 mil advogados. Então, foi um case bem bacana. Mas as minhas empresas atualmente, nós não temos uma parceria institucional com a OAB. Isso... As suas empresas hoje são a FGX e a New Lever. A FGX é a consultoria, né, com foco em gestão para escritórios de advocacia, e a New Lever é a empresa de tecnologia, foco em trazer soluções de IA para os escritórios. E o direito ainda exerce um fascínio assim, pela molecada? Ou porque hoje em dia se fala muito dessas profissões tecnológicas, profissões que ainda nem existem, que nossos filhos vão seguir assim. E o direito ainda tem esse fascínio sobre os jovens? Então, eu acho que tem, porque você tem uma questão do senso de justiça, né? Uma coisa assim que é muito forte ainda nas pessoas. Eu, por exemplo, tive muito isso ao fazer a faculdade de Direito, e os números que você vê também de pessoas que se formam, etc., que prestam o exame da OAB, esse número de advogados ele só aumenta, né? Acho que vai demorar um pouco ainda, por mais que já existam novas profissões, etc., vai demorar um pouco ainda. E a formação, muita gente tenta banalizar esse discurso, né? Que você não precisa mais fazer faculdade. Aí pega o caso, né, de Mark Zuckerberg, que largou Harvard, etc. Alguns casos assim, muito pontuais. Os exemplos, né, que são ali um em 1 milhão. Mas, cara, você vai pegar os maiores empreendedores, eles são super bem formados, muitos com formação em engenharia, alguns com formação em direito, ou outra administração também tem vários. Então, a formação acadêmica, o ensino superior, ele vai continuar por um bom tempo sendo muito importante. E de que forma que no direito ainda o talento prevalece sobre a IA? O talento ainda é fundamental nessa área? E qual é esse talento que a pessoa precisa para ser um bom advogado? Pois é, essa é a pergunta de milhões, né? Porque até pouco tempo atrás a gente entendia que o talento técnico, né, conhecer a lei, saber do direito material em si, era o grande talento. Hoje em dia você tem outras habilidades, né, que compõem um bom advogado. Por exemplo, você ter essa facilidade de comercial, né, de fazer relacionamento, e não só ser... Acho que é um pré-requisito você ser bom tecnicamente, né? Porque você não vai conseguir vender, fechar um serviço de um alto valor agregado se você não demonstrar que você tem conhecimento naquela matéria. Essa assimetria de informação ela é cada vez menor. A Babi vai lá, pergunta para o ChatGPT e consegue ver se eu estou falando besteira ou não, né? Então, ela consegue identificar, esse cara sabe o que está falando ou não sabe o que está falando. Então, essa parte técnica vai ser fundamental, mas você consegue, hoje, com o talento de também ser bom na parte comercial, de ser bom na parte de relacionamento, de ser bom na parte de tecnologia, você consegue ganhar um diferencial muito grande de quem é muito ali, eu chamo do fetiche da especialização, né? A pessoa forma na faculdade de Direito, faz uma pós, mestrado, doutorado, numa área muito específica e ela acaba não tendo um conhecimento mais amplo. E esse conhecimento mais amplo de outras habilidades, ele é cada vez mais importante. Ser versátil é mais importante que ser... Tem diversas questões que falam, né, que a gente está num mundo hoje de generalistas, né? Então, tem alguns estudos, até um livro muito bom sobre isso. É uma discussão, enfim, para horas aí de debate, mas você tem algumas skills base, né, que você manjando, entendendo bem dessas habilidades, você consegue ter um diferencial de quem só sabe de uma matéria técnica específica. Você comentou sobre a Babi, que ela fala com o site GPT, tudo para perguntar. É legal, mas existem muitos fake news que a pessoa, o IA, acaba pegando também algumas informações e acaba dando problema na hora, no resultado final. Sim. Isso acontece
Por quê? Porque ela só pega essas informações de uma forma geral. Isso alguns sites, né? Porque tem outros de IA que são mais específicos, eles vão ver o código de lei, eles vão ver algumas coisas, não é isso? Então, isso é chamado de alucinação, isso é algo que existe, é típico da inteligência artificial, porque, na verdade, quando você pergunta algo para a inteligência artificial, ela não está te respondendo com palavras, ela está te respondendo com vetores. Informações. É uma questão matemática ali, ela junta elementos matemáticos e aquilo volta para você em escrita, mas ela não está pensando em escritas, e se você a desafia a trazer as informações, ela vai trazer as informações. Se não tiver, ela vai inventar. E aí, quando inventa, que é um problema. Tem muitos casos aí de advogados que estão usando jurisprudência, né, que não existe, aí são pegos nos tribunais e é um problema danado. E assim, você falou de textos e tal. Teve um caso recente que foi aquela sentença, acho que do Luiz Fux, no julgamento lá do Bolsonaro, que ele ficou 12 horas falando, assim, tipo... Para uma pessoa ficar 12 horas falando, alguém ficou 3, 4 dias escrevendo. Mentira. Aquele texto, com certeza, teve alguma coisa de IA, não teve? Porque certamente. 12 horas de conversa, tipo... Pô, ninguém aguenta, meu. Imagina escrever tudo aquilo ali. Não, Imagina eu ficar falando 12 horas sem parar. Não. Cara, imagina escrever para o cara falar 12 horas. Provavelmente teve ajuda de IA, né, na concepção. Os ministros do STF, eles têm um suporte também de muitos assessores, né? São dezenas de assessores. Então, você tem muita gente ali por trás de um voto num julgamento dessa relevância, mas certamente tem uso da tecnologia também nesse processo. E uma coisa também curiosa, assim, tipo, por causa dessa polarização política, tal, desse candidato, daquele outro candidato, acabou se questionando muito o papel do jurista, do ministro dos tribunais superiores, assim, né? Tipo, de que forma esse tipo de polarização compromete o trabalho do jurista? Então, quando a gente fala de STF, o STF ele é um tribunal político, né? Então, isso é um fato. Ele é um tribunal onde os presidentes... Não assumidamente político, né? Tecnicamente, ele deveria ser ele é um tribunal que ele tem como missão proteger, ele é o guardião da Constituição, mas ele tem um caráter político porque ele é escolhido pelo presidente da República. Os ministros são escolhidos pelo presidente da República e isso dá esse caráter político. E nas suas decisões também o STF precisa pesar ali o impacto da sociedade de uma forma política e de uma forma mais ampla, digamos assim, óbvio que sempre respeitando a Constituição. Então, esses casos, né, de você ter influência de questões políticas, sempre vai haver, né, o que está mais quente na sociedade, vai ter uma priorização na pauta do STF para ser julgado, avaliado com mais celeridade, isso sempre vai acontecer. E assim, pode falar. A Babi, acho que tinha uma pergunta, não tinha? Não, eu tô vendo aqui o roteiro para... Uma curiosidade, assim, tipo, hoje em dia, em boa parte dos segmentos do mercado, tem um problema, assim, de que a mão de obra mais qualificada está indo embora. Então, a publicidade está perdendo muitos talentos para os países como Canadá, Estados Unidos, assim. No direito, isso também está acontecendo. A gente está perdendo bons e promissores advogados para o exterior. Se houver, como evitar isso? No direito, isso não acontece, pastor, porque o sistema é muito diferente. Então, a gente tem aqui um sistema que tem origem romano-germânica, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, ele já tem um sistema que tem origem britânica, anglo-saxônica. Então, isso muda tudo. Lá, eles valorizam mais o precedente judicial. Aqui, a gente valoriza mais a lei. Então, se eu for para os Estados Unidos, eu tenho que passar numa prova lá, eu tenho que estudar lá. Então, essa migração ela é muito complexa. Não é só eu chegar e vou para lá, sou desenvolvedor, sou engenheiro de software. Eu atuo de casa, de pijama, para uma empresa do Vale do Silício e ganho em dólar. O advogado não consegue fazer isso. Tem todo um processo para ele conseguir atuar em outro país. E assim, eu sou um advogado e eu quero utilizar o teu trabalho. Como que eu faço para acessar o teu trabalho, para conhecer, para poder até fazer parte desse seu grupo de clientes? Então, vale acompanhar os nossos sites, as nossas redes, entender o que lá tem todas as nossas soluções, né? fgxgestão.com e newlever.ai.
o nosso site, nas minhas redes sociais também, Fernando G. Xavier, enfim, eu falo bastante sobre esses temas lá e fiquem à vontade para me mandar uma mensagem para a gente conversar e explicar melhor como que funciona o nosso trabalho. E hoje sua carteira tem quantos clientes já? Hoje nós temos cerca de 100 clientes, que são escritórios de pequeno, médio e grande porte no Brasil todo. Se você não fosse advogado, você já pensou em alguma outra profissão que você seguiria? Eu penso em duas. Ou seria psicólogo, acho que eu tenho um pouco... Os clientes sempre falam na consultoria, né? Pô, isso aqui tá parecendo uma sessão de terapia. Eu gosto de ouvir. Eu gosto muito de ouvir, mais do que falar. Ou seria atleta. É uma coisa também que eu gosto. Já quis ser, né? Acabei... Enfim, jogava tênis quando era pequeno, mas com essa altura não daria para ser jogador de tênis. A moda do Guga. Peguei a moda do Guga. E é botafoguense de futebol, eu acho que não vai muito bem, não, né? Esse ano não, né? Ano passado, se essa conversa fosse no ano passado. Dá para ajudar uma IA? Consegue ajudar um time de futebol? Principalmente, vamos colocar o Corinthians. O meu Corinthians que está numa draga só. Consegue ajudar de alguma forma? Consegue, já há algum tempo a tecnologia utiliza o futebol utiliza bastante da tecnologia no scout, né? Então você consegue avaliar o jogador, se ele teve o índice de lesão, etc. Então eles vão acompanhando esses atletas da base. Acho que tem um documentário, salvo engano, sobre o Arsenal ou o Liverpool, como que eles ganharam o campeonato inglês utilizando muita tecnologia para contratar jogadores, que eles conseguiam contratar barato, eles ficavam acompanhando e usando essa tecnologia para entender, pô, o cara tem uma boa finalização, o cara tem um bom nível de acerto de passe, etc. Aí eles vão em cima desses jogadores que eles já veem que os números deles são bons. É como se você chegasse para uma entrevista de emprego já sabendo que o cara tem ali as qualidades que você está buscando. Mas você sabe que isso também dá ruim, né? Dá. Sabia? O Vini Júnior, você sabia que o Vini Júnior foi cotado para o Manchester e o Manchester falou que não, porque o scout dele, o IA deles, deu que ele não ia ter futuro. Sabia disso, Babi? Sério? Por causa das polêmicas? Hã? Por causa das polêmicas dele? Não. Quando ele jogava no Flamengo, antes de ser vendido para o Real, foi feito um scout em cima disso daí. E o Manchester falou que eles estavam fora porque, pelo scout, ele não ia ser um bom jogador. O número frio também. A análise humana vai ser sempre muito importante. Porque aí falta o feeling, né? Falta o assistir ser o DVD, humano. né? É isso aí. Porque eles pegam esses números diretamente da internet, não é isso? Esses scouts ou não? Não, eles vão acompanhando os jogos e aí eles conseguem... Tem algumas bases de dados hoje do esporte, né? Tem algumas grandes empresas de dados do esporte, mas basicamente os olheiros eles conseguem filmar o jogo, depois a IA assiste aquele jogo e pega todas as métricas a partir dali. Eu quero fazer isso com meu filho. É isso que eu ia falar agora, Babi. Você pode fazer isso com Vou fazer teu isso com o filho. menino. Imagina, aí ela fala assim, nossa, vai ser... Meu Deus, Antigamente você enganava a Mas pessoa com... imagina se ela fala o contrário, né? Não, nem... Aí você eu vou demite falar, a IA. aí sabe o que eu vou falar? É os olhos humanos. E ela, você não sabe de nada. Mas antigamente as pessoas eram enganadas por vídeos, né? Eles gravavam assim, tipo, uns 5, 6 bons momentos assim que a pessoa fazia grandes jogadas, só que você vê o resto do cidadão era hoje, mas ainda continua, o famoso DVD, né? Continua. O DVD. O famoso DVD ainda continua. O cara vai lá, pega só as partes boas, o cara jogou 497 mil horas, mas ele pega 2 minutos ali, que são os melhores momentos, que são os únicos que o cara teve. Minha filha tem melhores momentos foi em branco ainda. É mais ou menos isso. Eu estou vendo uma pesquisa aqui da Morning Consult para a IBM. 78% das empresas pretendem aumentar suas verbas com tecnologia ainda nesse ano. O que essas empresas vão investir? Equipamentos, softwares, inteligência artificial? Qual é esse grande investimento que previsto para 2025, até o final do ano? Principalmente automação e inteligência artificial, né? Porque você consegue, através da tecnologia, ganhar eficiência e, eventualmente, fazer mais com menos pessoas, né? Que é algo que essas empresas também estão sendo forçadas aí a tentar pelos investidores, pelo mercado. E que tipo de empresa ainda está ficando para trás? Existem empresas mais reticentes a aderir à IA ainda? Existem, o agro, talvez? Existem empresas mais reticentes a aderir.
você tem alguns escritórios de advocacia que estão reticentes em aderir por conta do sigilo da confidencialidade da informação. Né? Ó, eu não vou colocar a minha informação aí porque isso aí vai ser usado para treinar e vai vazar a minha informação. Você tem, de fato, uma preocupação referente a isso. E aí, por ter essa preocupação, muitos preferem, então não vou usar. Não é o melhor caminho, mas você tem mercados, né? No mercado jurídico isso é comum, você tem outras empresas em outros mercados que também adotam esse pensamento e acabam ficando para trás. E você tem algumas empresas de tecnologia também que estão ficando para trás. O que pouca gente fala é que a própria Apple, né, que acho que ainda é a maior gigante de tecnologia, na corrida da IA, a Apple ficou, de certa forma, para trás. Você falou da IBM, a IBM ainda está atrás. Então, você tem, mesmo entre as grandes empresas, está tudo acontecendo muito rápido. Você tem algumas empresas bem relevantes ficando para trás nesse ponto. E você falou de medo de vazamento. É real esse medo? Tipo, pode ter esse tipo de espionagem das pessoas pegarem, tipo, descobrirem, sei lá, o que a Apple tá usando? Existe esse tipo de preocupação? Existe esse tipo de preocupação porque, assim, o modelo ele vai se autoaperfeiçoando com base no uso, né? Da Babi, de todo mundo que vai interagindo lá com ele, o querido diário, né? Conversando com ele todo dia. E ele vai entendendo e vai se aperfeiçoando. Vai se moldando ao formato dele? Vai se moldando. E aí você tem essas questões de que a partir do momento que você inseriu uma informação lá, outras pessoas poderiam eventualmente pesquisar sobre aquilo e ter uma resposta com base naquela informação que foi inserida. Então, você tem um pouco de uma caixa preta por trás desse modelo, você tem um volume de dados tão gigantesco que é difícil você entender. A partir do momento que você colocou ali, é difícil você entender para onde vai. Aí, nessa coisa do medo, então, assim, eu imagino que a indústria armamentista, por exemplo, deve ser complicado para eles usarem IA por esse medo maior que eles têm de que vaze qualquer tipo de coisa, né? Então, a indústria das armas, ela pode utilizar IA ou é arriscado demais? Eu conheço pouco dessa indústria, eu imagino que eles tenham mecanismos para usar esses modelos ou assinar acordos com essas empresas para que aquele dado que eles inserirem ali não sejam utilizados para treinamento. Você tem algumas ferramentas que já garantem que não vai ser utilizado esse uso no uso corporativo, né? Você já tem uma nuvem à parte, né? Um banco de dados à parte para não ser utilizado dentro do modelo, mas vai ser difícil alguma indústria não utilizar daqui para frente, porque você vai utilizar IA no próprio no drone, né? O drone vai usar inteligência artificial, você vai ter armamentos cada vez mais poderosos exatamente com a inteligência artificial. Então, se você não usar para fazer, você vai ter que usar ali para dar uma melhor performance para aquele artefato, enfim, vai ser muito difícil sobreviver nesse mercado sem um uso, né? Você falou que você tem mais ou menos 100 clientes, é isso? Sim. Dentro disso daí, quem trabalha com você, quantas pessoas trabalham com você desenvolvendo todo esse sistema e como que é a forma de trabalho deles? Você dá uma assistência 24 horas, tem algum problema, tem alguém que pode, por exemplo, eu vou querer fazer uma petição, vamos dizer assim. Eu estou com uma dificuldade aqui, estou vendo que acho que não está certo. Tem uma pessoa que vai dar o suporte, que pode te ajudar nisso? Ou você fala que é mais na parte operacional? Não, nós temos um modelo que é uma venda corporativa, né? Que a gente dá todo o suporte, tanto na implementação quanto durante o uso. Enfim, a pessoa vai poder entrar em contato conosco. É óbvio que tem o que a gente chama de SLA, né? Uhum. Então, assim, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, em quanto tempo eu vou te dar uma resposta? Geralmente, até 24 horas. Então, você me trouxe uma dúvida, hoje, 8 da noite, né? Amanhã, cedo, a gente já deve te dar algum retorno. Mas você usa humano ou você usa robô? Humano. Essa parte é humana. Essa parte é humana. O atendimento ao cliente, a gente ainda faz de forma humana. Porque não tem coisa pior no mundo você ligar para a pessoa ou mandar um zap e o cara... Digite 1, digite 2. Meu Deus do céu, eu quero falar com alguém vivo. E assim, eu sou dono de um escritório. Aí eu quero contratar os seus serviços, assim, tipo... Isso significa
custos mais baixos para a minha empresa? Tipo, o teu negócio, ele possibilita eu ter menor investimento na minha empresa? Sim, você vai ter um ganho de eficiência, né? Você vai conseguir... A gente tem diversos cases que o escritório tinha, sei lá, numa área, 5 pessoas fazendo um volume de 1.000 documentos por mês. Eles conseguiram, com a nossa ferramenta, passar a ter as mesmas 5 pessoas, mas fazendo 5.000 documentos por mês, por exemplo. Então, você consegue ter mais eficiência e, consequentemente, você consegue crescer. Né? Então, com essas mesmas 5 pessoas e 5.000 documentos, agora eles têm 20 clientes ao invés de 10, né? Ou eles têm uma carteira maior de processos daqueles clientes que eles já tinham. Então, é uma alavanca de eficiência, mas também de crescimento. E os custos processuais, principalmente para quem perde uma ação, também caem? Hoje em dia é mais fácil um custo processual ser mais baixo? Então, você tem como utilizar a tecnologia para ter um valor de condenação menor, né? No caso dessas empresas que são condenadas. Isso ainda é difícil de ser medido, tá? Tem empresas que vendem isso, mas isso ainda é difícil de ser medida. Eu consigo com uma tecnologia ter uma condenação menor do que com um humano. Então, eu sou um pouco cético de garantir isso. Pode existir, mas você tem que sempre comparar muito bem. Nossa. Agora, assim, a Babi, ela falou que ela usa bastante e tal. Eu já não uso tanto, assim, tipo, ainda sou aqueles velhos que gosta de pesquisar, ficar procurando as coisas assim, né? Mas, assim, para mim que sou leigo e acho que muita gente que tá assistindo deve ser igual, quanto custa ter uma boa IA por mês, assim? Tipo, qual que é o custo disso? Em média, $20. Você vai estar falando aí de 100 a 120 reais. Por mês? Por mês. E as pessoas que trabalham com você? Como você garimpa essas pessoas? Então, os meus sócios, eles são professores, pesquisadores de IA há mais de 20 anos. Eles são professores da UNB, que é uma das principais universidades hoje de tecnologia no Brasil. Eles coordenam um laboratório de inteligência artificial da UNB. Então, eles são eles ajudam a formar esses talentos como professores, e essa veia acadêmica ajuda muito a trazer esses talentos desde cedo. Você já garimpa diretamente da faculdade, então? Já. Mas e na parte de informática? Sim. Eles são professores de engenharia de software. E os alunos também, né, IA. que pegam essa Sim, parte. sim. Muito É legal. isso aí. É o futuro, não tem jeito. Nós Pois estamos falando do futuro mesmo. Mais alguma dúvida, dona Babi? Você que gosta do site GPT? Não, tudo respondido. Tudo certo? A pergunta difícil era aquela? Ou qual? Não. Ele não está entendendo ainda, Babi. São as seguintes. O nosso ESN, você vai descobrir daqui a pouco. Vai. O nosso estagiário, ele foi retirado da 5ª série. Quando você vai buscar na faculdade, a gente vai buscar na 5ª série. Justo. Então você fica esperto, você vai ver só. Esse é o único programa cheio de siglas, né? Tem o estagiário sem noção, né? Sem noção, o SN. E ISN, tem um dos apresentadores que é o FGV, né? Não é Faculdade Getúlio Vargas. É fanho, gago e velho. É o próprio pastor. Ô, Fernando, a gente gostaria de agradecer você. Obrigado pela presença aqui. Foi muito legal saber um pouco mais de IA. Tirar dúvida da galera, porque isso daí é uma coisa que é o futuro, né? Então, deixa aí seus contatos, deixa como que faz para mandar o currículo para você, a pessoa que está interessada aí, que está assistindo, que é advogado, que quer implantar esse sistema dentro do escritório dela, o que ela faz, como que ela pode te achar ou achar as empresas todas, o espaço é todo teu. Obrigado, adorei aqui a conversa com vocês. Bom, meu Instagram é Fernando G. Xavier, LinkedIn Fernando Gomes Xavier. Estarei por lá, fiquem à vontade para se conectar e a gente trocar uma ideia. E o site das empresas, né, que eu mencionei, fgxgestão.com e newlever.ai. Beleza, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, viu? Mas calma, não acabou não. Você pensa que acabou? A gente só tá brincando. Não, agora, Fernando, você está de frente com o Babi. Agora é comigo. Pergunta que é pura tecnologia agora. Fernando, por que o advogado gosta tanto de colocar alguém no pau? Vocês são insaciáveis? Fernando, por que o advogado gosta tanto de colocar alguém no pau?
Vocês são insaciáveis? Depende da vara. Fernando, como é passar a vida saltando de vara em vara? Deve ser emocionante. Fernando, já sofreu alguma intimação entre 4 paredes e teve que apelar? Muitas vezes. Fernando, já te botaram no pau? Também já. Fernando, para vencer uma ação, vale procurar brechas lá atrás? Vale. O passado sempre ajuda a vencer uma ação. Fernando, vão julgar um homem e uma mulher. Defende o réu ou vai de ré? Sempre tem uma fórmula. Depende do caso concreto. Advogado é igual vinho. Tem uns baratos, mas dão dor de cabeça? Sim, geralmente, quanto mais barato, mais dor de cabeça.